Você falou de momentos em que a Lava Jato teria se cedido. Vamos a um primeiro momento em que o Brasil parou assustado com a condução coercitiva de Lula para prestar depoimento na sala da Polícia Federal no aeroporto de Congonhas. Antes das 7 da manhã, Lula saiu de casa num carro descaracterizado e foi levado para o aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, para prestar depoimento. O clima ficou tenso e muitos manifestantes discutiram. Começou um confronto na rua, em frente a Congonhas. Eu já ouvi a condução coercitiva do Lula de ser justificada justamente para evitar balbúrdias, confrontos, que acabaram por acontecer, né? Veja, o que nós tínhamos de informação na época, até porque tinha uma interceptação em andamento, que poderia haver, naquela mesma data da condução coercitiva, haveriam várias buscas e apreensões em locais importantes de colheita de provas. Inclusive, foram colhidas provas importantes nessas buscas, por exemplo, lá no famoso sítio de Atibaia. E o que nós tínhamos de informação, isso está no processo, de que poderia haver um movimento de resistência, tá, coordenado pelo ex-presidente, de impedir, com manifestantes, a coleta da prova nesses locais. Então, daí, o que se entendeu como prudente foi adotar essa medida, vamos dizer assim, para evitar que houvesse uma coordenação de atos dessa espécie. Então não há necessidade de fazer uma autocrítica. Eu acho que o senhor... Não, a decisão foi correta. O que ali deve ser lamentado, realmente, a polícia foi até a residência dele, tomou a decisão, é melhor não colher o depoimento aqui no apartamento, que também começou ali surgirem manifestantes, e se deslocou com o ex-presidente a um local que imaginava que seria tranquilo tomar o depoimento. Mas, isso nós temos a informação, o próprio staff do ex-presidente informou aonde ele estava indo, e aí se dirigiram vários manifestantes naqueles locais que geraram aquele tumulto. Da minha parte, da parte do juiz, da parte do Ministério Público e da parte dos policiais, ninguém tinha a menor intenção de gerar confusão. Pelo contrário. Doutor Moro, outro momento muito polêmico agora. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar uma querida. coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel para a gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Tá bom, tá bom. Só isso, você espera aí que ele tá indo aí. Tá bom, tô aqui, fica aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. A divulgação desses áudios foi considerada ilegal por vários juristas. A própria gravação foi anulada como prova pelo ministro Teori Zavascki no STF. Nesse caso, 3 anos depois, o senhor reconhece que tomou essa decisão com o fígado? Vou voltar a falar dos projetos lá do Ministério. Na verdade, assim, eu tenho falado que o caso do ex-presidente Lula pertence ao meu passado, tá? Eu não gosto de ficar rememorando esses fatos. Eu autorizei essa interceptação, tá? Ela tinha causa provável. A boa parte da interceptação... Ninguém interceptou a presidente da República. Na verdade, é ela que faz uma ligação ao telefone do ex-presidente, que nem era dele, era de um assessor dele, tá? Mas ele utilizava esse telefone. Tá? E a interceptação era importante para a coleta de provas, naquele caso. Não era uma prova ilegal, é diferente. Uma busca e apreensão sem mandado. Tá? A prova que se encontra na residência do sujeito pode ser lá 500 quilos de cocaína, mas se não tiver um mandado, se não tiver uma causa provável para entrar lá, é uma prova ilegal. No caso da interceptação, tinha essa causa provável e tinha autorização. Foi uma questão ali de um intervalo de 1 hora de operacionalização da efetivação e surgiu esse novo diálogo. E a decisão também foi muito rápida. Né? A minha decisão era para manter o diálogo e aí caberia ao Supremo Tribunal Federal decidir se aquele diálogo seria ou não seria uma prova válida. Na minha opinião, era para prova válida. Agora, advogados, juristas, juízes divergem muito em interpretação do direito. Isso não quer dizer que a decisão, vamos dizer assim, foi tomada de má fé. A decisão foi correta. Na minha opinião, eu não perguntei se era má fé, se o fígado entrou nessa decisão. Não, eu creio que não. Eu fiz o que eu achava certo e não me arrependo em nenhum minuto daquela decisão. O que eu fiquei um pouco contrariado e manifestei ao Supremo nesse sentido, eu não esperava tanta controvérsia em cima da decisão,
né? E aí eu solicitei escusas pela controvérsia gerada. Mas a minha opinião foi correta. Vamos supor, o problema ali não era a captação do diálogo e a divulgação do diálogo. O problema era o diálogo em si, o conteúdo do diálogo, que ali era uma ação visando burlar a justiça, e esse era o ponto. O que eu achei nesse caso é que é meu dever como juiz tomar a decisão certa, que para mim foi a decisão certa exatamente essa. Deixa eu levantar, perdão, data vênia, mais um abacaxi ou um pepino, como queira chamar. O Ministério da Justiça está satisfeito com o desenrolar das investigações sobre as relações do senador Flávio Bolsonaro com o assessor Fabrício Queiroz e a revelação do COAF de dezenas de depósitos suspeitos? Essa é uma investigação que não está na Polícia Federal, nem está lá no Ministério. É uma investigação que está aqui com o Ministério Público Estadual. Quer dizer, aqui não, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. E eles têm autonomia e independência para realizar essa investigação. O Ministério lá não é um... O ministro não é um super tiro, não é um super juiz, ele não vai se carregar da investigação de todos ou qualquer caso concreto. O que nós fazemos é dar estrutura e apoio para as investigações quando solicitado. Agora, o ministro não cuida especificamente dessas investigações, desses casos concretos. Agora o ministro da Justiça, Sérgio Moro, é o mais novo tuiteiro ilustre. Entrou naquele mundo maravilhoso e terrível do Twitter. A sua esposa, Rosângela, é uma veterana nas redes sociais. Inclusive, houve críticas a ela, porque durante a campanha do Bolsonaro, ela manifestava a sua predileção pelo candidato Bolsonaro. E tem aquela história, a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer ser honesta e também discreta. Você ficou tranquilo com isso? Chegou a conversar isso com ela? Porque realmente ela era muito manifesta, muito clara nas suas posições. Veja, sou suspeito para falar, né? Eu amo minha esposa, tá? Amo lá minha família. Eu tenho que respeitar a individualidade da minha esposa. Então, as manifestações dela não se confundem com as minhas. São coisas diferentes. Talvez eu não penso que eu estaria no meu direito em cercear, né, determinadas afirmações ou manifestações, como é natural no relacionamento, né? Imagino que ninguém quer controlar o seu cônjuge completamente. Opa! Né? Opa! Uma salva de palmas. Olha, eu estava num drama de consciência para lhe fazer essa pergunta, porque nós já tivemos um ex-presidente que cometia altos barbarismos contra a língua portuguesa. E ninguém nunca falava com ele sobre isso. Aí eu falei assim, eu vou falar com o ministro, será que não vai ser um preconceito de classe invertido? Eu me dar o direito de falar sobre o escorregão que ele cometeu? E agora o senhor me deu, com esse senso de humor insuspeitado, a chance de falar o que aconteceu. Eu dei um gancho, hein? Nós podíamos fazer uma dupla. Eu dei um gancho. Vamos lá? Não foi combinado. Não foi combinado. Falamos muito brevemente. Vocês viram que eu nem dei a deixa, foi ele que deu a deixa. O que aconteceu ali? Não, veja, eu estou numa comissão, da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Foi um ambiente muito cordial, foi, na minha opinião, excelente ali a conversa com os senadores, me trataram muito bem, com respeito. Eu acho que nós conseguimos lá elucidar várias questões relativas aos planos do Ministério, mas foi uma longa sessão de 5 horas. Então, ali, respondendo por 5 horas, eventualmente se comete pelo cansaço, não vou nem dizer um gafe verbal, né? Porque eu sei que cônjuge é cônjuge. Mas ali, na hora de pronunciar, às vezes se enrola na língua e sai algo. Você teve coragem de assistir aquilo? Não. Será que eu submeto o senhor a isso? Não. Quer assistir? Não, mas Não, é melhor não. Pode ser que caia a audiência. Eu acho que sobe, hein? Mas só terminando lá da minha esposa, né? Então eu respeito a individualidade dela. Quando teve esse episódio que o senhor perguntou aqui, questão do áudio, eu sofri muito ataque. Né? E um grande suporte que eu tive veio da minha família, da minha esposa. Embora eu entendesse que eu tinha feito a coisa certa, né? Foi ela, principalmente. Ela até lançou na época uma página no Facebook. Eu moro com ele. Com ele, que na verdade assim, nem era manifestações dela. Ela falou, olha, eu estou recebendo muitos
muitas comunicações de carinho, de pessoas de apoio, e nós não temos assim como divulgar isso, né? Ela pediu para gerar essa página, eu entendi que era muito importante até para ela, né? Embora também, no caso, beneficiário dessas manifestações de apoio, e assim, eu concordei, né? Eu acho que é a questão de respeitar a decisão do outro dentro de um relacionamento conjugal.